Olha, eu quero falar com a Ludmila Osório porque o Hospital das Clínicas e a Santa Casa determinaram a volta do uso de máscaras nas unidades por causa, gente, do aumento da Covid. É isso mesmo, hein? Em alguns hospitais particulares da região, eles também já estão analisando adotar essa medida como prevenção, tá? A Ludmila Osório, agora ao vivo, tem mais informações. Lud, você acompanha a situação tanto no HC quanto na Santa Casa em Ribeirão Preto. Já tem número de casos confirmados, a prefeitura também olha isso com atenção e os hospitais já fazendo isso, por enquanto, como uma forma preventiva. É isso? Boa sexta-feira para você, Lud. Isso mesmo, Valentim. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. E olha só, a gente está aqui no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, um dos hospitais, né, que exigiram a volta do uso de máscaras. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, de janeiro até a primeira quinzena de fevereiro, Valentim, já são 489 casos confirmados na cidade, com 3 mortes. Eu estou aqui com a diretora do Departamento de Atenção à Saúde, a doutora Maria Carolina de Oliveira Rodrigues. Doutora, a senhora já esperava esse aumento de casos no começo do ano? Tem a ver com o carnaval? Bom, a gente tem notado um aumento pequeno desde o final do ano passado, o número de casos, provavelmente porque a última dose de vacina já aconteceu há mais de 6 meses. Como os casos são muito leves, a população relaxou um pouco nas medidas de proteção, né, e de isolamento. E como o vírus está circulando, isso acaba permitindo aí uma maior transmissão. E por isso a decisão da volta do uso de máscaras no hospital. Como é que vai funcionar, doutora? Então, por enquanto nós observamos um aumento de número de funcionários que testaram positivos para a Covid no hospital, né? Em janeiro nós tínhamos aí 10 a 15 por semana, em fevereiro esse número passou para 45. Então, isso foi um alerta, né, para a administração e nós resolvemos então intensificar, vamos dizer, o uso de máscaras cirúrgicas no contato com o paciente. Então, toda vez que um funcionário tiver um contato com um paciente internado ou mais vulnerável, né, aqueles pacientes que usam quimioterapia, usam imunossupressores, transplantados, esse funcionário deve usar uma máscara cirúrgica. Doutora, e qual a importância da vacinação neste momento, adulto e criança? A vacina é o que segura aí a disseminação do vírus em longo prazo. Então, a população deve acompanhar aí as campanhas de vacina para a Covid, né, e reforçar as doses aí conforme o calendário. A gente também tem medicamentos antivirais, né, que são disponibilizados no SUS para quem testou positivo. Qual a importância deles para o tratamento? Os medicamentos disponíveis, os antivirais, são recomendados para os casos mais graves ou para os pacientes extremamente vulneráveis. Então, existe um medicamento, mas ele não impede a transmissão, né? Ele só impede que o paciente desenvolva a forma muito grave da Covid. Doutora, a gente falou aí do uso de máscaras no hospital, né? A senhora acredita que o distanciamento deve voltar? As pessoas devem evitar novamente aglomerações? Nós estamos acompanhando os números aí de funcionários e pacientes com Covid e se isso aumentar nos próximos dias, e pode acontecer por causa do carnaval, né, da aglomeração do carnaval, nós vamos instituir o uso de máscaras de modo geral no hospital e talvez restringir o número de pessoas circulantes no hospital. Já dá para dizer que existe o risco de uma nova epidemia? Por enquanto não, por enquanto nós notamos um aumento de casos leves, né? Isso é importante, não temos casos, pacientes internados em UTI, casos graves. Eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter para evitar, sim, um retorno aí dos números que aconteciam no passado. Doutora, para a gente finalizar, a gente tem pacientes em casa, muitas vezes com sintomas gripais e aí não sabe se é Covid ou não, o que a pessoa deve fazer? Bom, nessa época de Covid e dengue, né, que as duas dão febre, dão sintomas, a pessoa que estiver em casa precisa procurar o sistema de saúde, né, para fazer o diagnóstico e, em paralelo, se hidratar bem, usar máscara, evitar contato com outras pessoas, ficar em casa, né, e, por causa da dengue, evitar AS e anti-inflamatórios.
E, doutora, obrigada pela participação aqui no Cidade Alerta. Então, tá aí o Valentim, na verdade, no balanço geral, essas orientações da diretora, né? Porque, assim, a gente fala em medidas que foram adotadas a partir de agora para o uso de máscaras. A doutora explicava, às vezes tem algum paciente mais debilitado, vulnerável, e aí o profissional usa uma máscara, mantém aí o distanciamento, porque a pessoa já está numa situação um pouco vulnerável. E aí tem as orientações da doutora também, o Valentim, por conta dessas pessoas. A gente tem às vezes a gente conversa com as pessoas que têm os sintomas gripais, mas aí tem a suspeita de Covid, não sabe se não é, ou até pode ser uma dengue, como explicou a própria diretora. Então, o importante é procurar uma unidade de saúde, não fazer automedicação, se hidratar, mas sempre que precisar, sempre que tiver alguma suspeita, procurar um hospital ou uma unidade de saúde. Olha, esse é o caminho, tá? E aquela história, né, Lúcia? A gente pode se protegendo, vamos se prevenindo para evitar lá na frente uma situação mais grave, não só com a gente, como você falou muito bem, mas com quem a gente ama. Se tem uma pessoa já debilitada na família, que tem alguma doença já crônica ou mais idosa, coloca a máscara se você está com algum sintoma gripal, que pode ser Covid. Muito obrigado, minha querida Ludmila Osório. Já está de volta com mais detalhes ao vivo aqui no nosso Balanço Geral. Obrigado, Lud!